Sabe, em One Piece, às vezes os momentos mais importantes se escondem bem ali, nas histórias que parecem mais simples. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num único capítulo para entender como a história de um cara preso num baú de tesouro define a alma da série inteira. E a nossa análise parte exatamente desta pergunta. A história de um homem que dedicou 2 décadas da vida esperando por um tesouro faz a gente questionar o que realmente tem valor, o que vale o nosso tempo. Bem, nossa história começa quando Luffy e a Nami chegam numa ilha misteriosa que, à primeira vista, parece completamente deserta. Mas eles logo descobrem que de vazia ela não tem absolutamente nada. A floresta é um lugar maluco, sério, cheia de criaturas estranhas, híbridas, umas misturas que não fazem o menor sentido. Essa é a primeira pista de que essa ilha não é como nenhuma outra. Parece que cada animal saiu de um sonho muito doido. E de repente, do meio do nada, uma voz misteriosa começa a ecoar pelas árvores, falando de uma maldição mortal. Eles são ameaçados por um guardião que ninguém consegue ver, alguém que está protegendo ferozmente os segredos da ilha. A atenção, claro, vai lá para cima. Então, a fonte dessa voz é finalmente revelada. E olha, é uma das visões mais bizarras num mundo que já é cheio de coisas estranhas. Esse é o Gaimon, o guardião da ilha. A história dele é inacreditável. Ele é um ex-pirata que foi abandonado pela tripulação, caiu num baú vazio e, com o tempo, o corpo dele se fundiu à madeira. Ele se tornou literalmente parte do baú. E por 20 longos anos, o Gaimon ficou ali, de guarda, no alto de um penhasco, vigiando 5 baús de tesouro. Ele tinha certeza absoluta que ali estava a fortuna da vida dele. 20 anos sozinho, com apenas os animais como companhia. Comovidos com essa história de dedicação e solidão, o Luffy e a Nami decidem ajudar. Eles vão escalar o penhasco para buscar o tesouro para ele. Mas o que eles encontram lá em cima muda completamente o rumo das coisas. E aqui, a verdade se revela de forma brutal. O tesouro ao qual Gaimon dedicou 1/3 da vida dele já tinha sido levado há muito tempo. A espera dele foi totalmente em vão. É nesse momento que o caráter do Luffy brilha. Ele podia muito bem inventar uma mentira para poupar os sentimentos do Gaimon, né? Mas ele escolhe a honestidade, mesmo que seja dolorosa. Ele conta a realidade devastadora daquela longa espera. A história do Gaimon faz muito mais do que apresentar um personagem memorável. É através dele que a gente tem a nossa primeira visão de verdade da escala gigantesca que é o mundo de One Piece. Pela primeira vez na história, a geografia do mundo é explicada em detalhes. A gente descobre o Headline, que é essa primeira grande barreira física, um supercontinente que divide o mundo em 4 oceanos. E então, o destino final de todo pirata é apresentado, a Grand Line. Um lugar tão perigoso, com um clima tão maluco, que poucos que entram conseguem voltar. É o maior desafio que existe. E é esse fato, contado pelo Gaimon, que solidifica o status de lenda do Rei dos Piratas. Ele não era só um pirata poderoso, ele foi o único que conseguiu o impossível. Isso torna a jornada do Luffy algo ainda mais monumental. Diante dessa perda devastadora, da perda do sonho de uma vida, o Gaimon descobre que nem todo tesouro é feito de ouro ou de joias. Às vezes, o verdadeiro valor está em outro lugar. Vendo a força, a perseverança e o coração daquele cara, o Luffy faz algo incrível. Ele oferece ao Gaimon um lugar no navio dele, uma nova aventura, uma nova família. Mas o Gaimon recusa. E a recusa dele mostra de forma brilhante a transformação pela qual ele passou. Ele percebe que seu fracasso de 20 anos se converteu num novo propósito. Um propósito cheio de significado. Proteger aquelas criaturas únicas que ele aprendeu a amar. Ele encontrou o seu lugar. E na hora de se despedirem, o Gaimon deixa o Luffy com essas palavras. Ele não está falando de poder ou de linhagem. Ele está definindo o Luffy pelo coração puro e pelo espírito inabalável de aventura. O ponto central é que o Luffy é especial por quem ele é, não pelo que ele pode fazer. E esse capítulo deixa a gente com essa reflexão. A história do Gaimon sugere que o verdadeiro valor não se encontra naquilo que se possui, mas no propósito que se abraça. Afinal, o que é um tesouro que vale uma vida inteira?